CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Então, boa noite a todos. Vamos ficar nessa vibração boa do nosso Mestre Jesus para falarmos de uma de suas parábolas. Na verdade, essa conta-se que foi a primeira parábola que Jesus falou. Ele estava em Cafarnaum, na casa de Pedro, de Simão Pedro, e saindo viu a grande multidão, caminhou até a praia, sentou-se numa barca e começou a falar. Então, eu vou pedir o meu amigo que tem aí para passar uns slides para mim, que vamos falar, né, dessa linda parábola do semeador, que podemos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, que fala do sede perfeitos. Está nos itens 5 a 11. Então, vamos falar dessa parábola. Próxima, o semeador. Está aqui o lindo campo, né? Então, vamos lá. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Próxima. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear, e semeando uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. A próxima. Isso. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se, o sol as queimou, e como não havia raízes, secaram. A próxima. Outra parte caiu entre espinheiros, e esses, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. E aí ele termina com aquela frase dele, né? Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Está lá em Mateus, no capítulo 13, de versículos 1 a 9. Aqui as sementes, né, caindo nos solos, cada tipo de solo. Então, a explicação da parábola, que o semeador é Jesus. Próprio Jesus veio e semeou a palavra, que é a palavra de Deus, que é a semente. Lemos, a Selma leu, né, na página de abertura, aquela mensagem onde se dizia isso, que ele era o próprio semeador. E os tipos de terreno é o nosso coração. Eu sempre, quando fiz essa palestra, eu falava dos tipos de terreno no modo geral. Mas, há algum tempo atrás, eu indo falar numa casa, quando eu ia começar a falar, alguém falou para mim, um espírito falou para mim, falou assim, utiliza um exemplo só, utiliza um espírito e 4 encarnações dele, mostrando os tipos de terreno. Então, vamos saber, né? Quais são esses tipos de terreno? A próxima, que são beira do caminho, pedras, espinhos e terra boa. Esses são os caminhos, que são o quê? Somos nós, cada fase de nossa vida, de nossas encarnações. Então, vamos saber aqui na próxima que tipo de solo é o seu coração? Então, vamos começar com o primeiro solo, beira do caminho. E aí eu vou pedir para manter esse slide durante um tempo. Não,
o próximo, esse aí. Nós estamos lá no final do século IV, início do século V. Vamos falar de Alarico o grande general, rei dos visigodos, um dos povos bárbaros. Já era decadência do Império Romano. O imperador Teodósio I, ele tentava conquistar alguns povos próximos ali à Itália, mas que não se deixavam vencer. Então, em 387, ele conseguiu fazer acordo com dois povos bárbaros, os visigodos e os vândalos, e chamar os seus chefes, né, no caso dos visigodos, Alarico e todo o seu povo, para integrar ao exército romano. E assim ele aprendeu as técnicas, as táticas modernas de Roma. E o tempo ia se passando, e ele se sentia glorioso. Era uma trégua, eles eram chamados confederados. Não faziam parte do império, eles não tinham que pagar os tributos ao Império Romano e ajudavam o Império Romano na sua defesa contra aqueles, né, que queriam atacá-los. E o tempo foi passando. Com a morte do imperador, de Teodósio, né, I, Alarico vem pleitear um cargo de comandante em chefe de toda a tropa, né, de todo o exército romano. Só que esse cargo foi deferido por Rufino, que era o príncipe regente e que comandava ao império lá no Oriente, em Constantinopla, a Estilicão, que era filho do rei dos vândalos, que era casado. Estilicão era casado com uma das sobrinhas de Teodósio e era tutor de Honório, que era o herdeiro, né? O herdeiro do trono, né? do Império Romano. Com isso, Alarico se sentiu preterido e rompe com Roma. Então parte para conquistar Constantinopla, sendo contido por Rufino, e aí ele começa uma carreira invadindo a Grécia, a Dalmácia, e começa a invadir aqueles povos que Roma dominava, se tornando o chamado conduttore pelo seu povo. Era vaidoso, orgulhoso, prepotente, e ele fez uma devastação em grande parte do Império Romano. Aí, por 2 vezes, ele tenta invadir Roma, já no reinado de Honório, em 402 e em 403, mas Estilicão conseguiu detê-lo. Estilicão era o comandante em chefe, mas sabendo também da forma de Alarico e tentando apaziguá-lo, Estilicão sempre lhe dava um vultuoso resgate para que ele, né, deixasse Roma em paz. E, durante esse tempo, Alarico saía conquistando e aniquilando as cidades, promovendo banhos de sangue, de terror. Só de ouvirem falar da aproximação do seu exército, as cidades já começavam, né, a cair, a se render, porque ele era muito cruel. E depois dessa segunda tentativa, em 403, por uma intriga palaciana, Honório, os seus, né, da sua corte, começam a dizer a Honório que Estilicão, que era sogro de Honório, havia dado 2 de suas filhas como para esposas, né, do imperador, que ele estava querendo usurpar a coroa, devido, né, ao seu grande prestígio. Né? Então, Honório comete o seu grande erro, que é mandar matar Estilicão. Com a morte de Estilicão, Alarico consegue invadir Constantinopla, arrasa Constantinopla e parte para invadir
Roma. Em 409, ele sitia pela primeira vez a cidade de Roma e Honório lhe dá um vultuoso resgate para que ele não invada a cidade. Mas Alarico faz a proposta a Honório de promovê-lo a comandante em chefe. E Honório não aceita. Com isso, ele volta novamente no ano seguinte, em 409, final do ano de 409, e faz um novo sítio a Roma. E Honório não quer ceder, não quer mais pagar nenhum resgate, porque os cofres do império já estavam, né, muito devassados, e ele então foge com a sua corte para o Oriente, deixando a cidade à mercê de Alarico. Alarico, então, começa a se preparar para invadir Roma. Aí pode passar o próximo slide. Só que em 410, nós vamos ver que em Roma estava um homem. E esse homem, no próximo slide, pode passar, por favor? Agostinho, bispo de Hipona, estava em Roma e vê a situação do povo, que já estava ficando sem comida, apavorado com os alarmes falsos da invasão dos visigodos, já antevendo o banho de sangue que queria acontecer. E Agostinho, numa tarde, faz uma prece a Deus, a Jesus, e sendo imbuído de bons pensamentos, de bons sentimentos, sai da cidade e vai até o acampamento de Alarico. Pode passar o próximo slide? E Alarico chega, e até Alarico chega os rumores de que Agostinho estava chegando, um sacerdote, invadindo, né, o seu território, e ele manda, então, que o degolem, que o matem. Só que os seus soldados falam, mas, Senhor, é mau agouro matar um sacerdote. Os soldados temem as suas pragas. E, com isso, Agostinho consegue chegar até a tenda de Alarico e começa ali um diálogo, um breve diálogo, porque um falava a língua do amor, o outro falava a língua do ódio. E Agostinho fala para Alarico, se colocando aos pés do grande general, que vem ali falar em nome de Deus, em nome de Jesus. E aquele Alarico fala, quem é Deus? Eu sou o Deus do meu povo e em breve serei o Deus de Roma. Roma irá pagar com sangue por não terem me aceitado como comandante em chefe. Então agora eu quero que as alamedas de Roma sejam lavadas com o sangue dos romanos, que não se curvaram diante do grande general, do grande Deus do povo visigodo, que será o Deus também do povo romano. Mas Agostinho começa ainda a falar que ele não está pedindo que ele não invada a cidade, mas que ele poupe, pelo menos, as crianças, os velhos, as mulheres, que ele poupe os templos cristãos, daqueles que oram pedindo a paz, lembrando as palavras do Cristo, do amor ao próximo, do perdão. E ele fala, quem é Cristo? Não conheço, não sei quem é. E não vou aceitar a vida de um reles, de um réptil, em troca das grandezas que eu quero alcançar. E Alarico percebe que algumas entidades espirituais tentam insuflar coisas boas a Alarico, e ele fica ali ainda falando um pouco, tentando, ao mesmo tempo, enaltecê-lo, mas tentando com que ele seja comedido. E Alarico fica preso no magnetismo do olhar de Agostinho e principalmente pela autoridade moral que ele emanava. O diálogo acaba, Agostinho retorna a Roma
e começa a trazer os cristãos para que se abrigassem nos templos, para que eles pudessem ali ficar naquela tentativa de ter colocado em Agostinho que ele poupasse pelo menos as igrejas cristãs. Ele mostrou-lhe o crucifixo, dizendo que era o símbolo do Cristo. Por 3 dias, Alarico fica a cismar. As palavras de Agostinho, o seu olhar, não o deixam dormir, ele fica preso e cedendo ao seu exército. Por fim, 3 dias depois, ele invade Roma. Mas não é aquele banho de sangue que todos temiam, esperavam. Ele é comedido, ele cumpre a promessa a Agostinho. Ele não invade as igrejas cristãs. E com isso, muitos dos romanos, ainda pagãos, vendo isso, vão se refugiar nas igrejas e são salvos. É poupada suas vidas. Mas Alarico não quer ficar muito tempo ali. Depois do saque, ele quer ir atrás de Rufino e parte para o Oriente. Mas a sua tropa é pega numa tempestade, a sua frota, né? O navio é pego numa tempestade e ele vem a perecer. E então, no próximo slide, nós vamos ver o sepultamento de Agostinho, de Alarico, que seus guerreiros mandam desviar o leito do rio Bazento e lá sepultá-lo. E depois matam os escravos que fizeram isso para que ninguém soubesse aonde estava a sepultura do grande general, para que ela não fosse violada. E assim termina, no início do século V, a saga deste homem, desse grande general, que foi o maior chefe dos visigodos, que esmagou Roma e acabou, né, botando um marco, fim de uma grande era. E aí ele vai para a pátria espiritual. E ao chegar lá, ele se vê às voltas com as suas vítimas. Ele vê todo o horror de que ele havia praticado. Então ele se sente tocado pelo remorso e não aguenta os gritos, os clamores, e ele é tão acolhido depois de um tempo, nos umbrais, nas zonas umbralinas, ele é acolhido até uma das colônias, e lá começa o seu reeducamento. Ali ele vai aprendendo, e ele diz que ele quer melhorar. Então lhe é dada uma nova chance de uma nova vida. Então nós vimos nessa primeira encarnação, como Alarico Grande, que a semente foi lançada, mas ele era uma beira do caminho. Ela não fez, né? Não conseguiu brotar no seu solo, mas Agostinho lançou aquela semente naquela beira do caminho e ali ficou. Então, a próxima, ele é dado uma nova chance de um novo retorno. Então, agora, vamos para os pedregulhos. Lembrando que isso é a segunda semente que o semeador joga é entre as pedras, que crescem logo, mas por terem pouca raiz, secam. Então, no próximo slide, nós vamos ver que ele retorna no seio do seu próprio povo, como filho de seu filho, e recebe o nome de Alarico II, em homenagem, né? Ele é o 8º rei dos visigodos. Renasce no final do século V, entrando no século VI. Já era cristão. Pelo menos, seu pai havia se convertido ao cristianismo. No próximo slide, nós vemos ali a região que abrangia, né, a terra dos visigodos, o reino dos visigodos, né? Então, como eu disse, seu pai havia se convertido ao cristianismo, é da autoria de Alarico II,
o código Lex Romana Visigotorum, ou também conhecido como Breviarium Alaricium. E aqui o reino dele abrangia essa parte aqui da Espanha, pegando um pouco da França, né? Menos ali. Mas ele, embora cristão, ele ainda tinha a sede do poder, ele ainda queria conquistar. Então, ele estava sempre aqui querendo entrar, conquistar as terras dos francos, porque ele queria aumentar o seu domínio, ele queria se expandir, ele queria, né, ser tão grande quanto já praticamente havia terminado o Império Romano, mas ele ainda tinha essa fome de grandeza. E em 506 ele entra em guerra com o rei dos francos, mas vem a perecer na batalha. Clovis, que era o rei dos francos, consegue vencer e acampa todo o reino dos visigodos ao território dos francos. E aí, novamente, ele retorna à pátria espiritual. Novamente, ele é mostrado que ele ainda está cometendo os mesmos erros. Não tão cruel quanto foi da primeira vez, mas ainda a sede de poder é muito grande. E aí ele passa longo tempo na espiritualidade, tentando aprender, tentando trabalhar, tentando se melhorar. E aí a próxima reencarnação, mas aí nós já vamos ver que aí, já como ele era um solo de pedra, a semente já conseguiu penetrar um pouquinho. A próxima encarnação dele é uma semente entre os espinheiros. Vamos passar ali no próximo slide. A semente que é lançada no espinheiro. Então, essa encarnação agora se passa em França, justamente aquela terra que, como Alarico, ele queria conquistar. Ele nasce na França. Armand Jean de Plessis Richelieu, o cardeal Richelieu, né? Ele foi muito poderoso, ele era um estadista, ele era um homem político, militar. Ele, embora tenha feito carreira na igreja, conseguindo receber a mitra, né, de cardeal, ele era um estadista. Assim que ele recebe, ele é elevado a cardeal, ele é feito ministro, primeiro-ministro de França, por Luís XIII, Luís XIII, né? Pode passar o próximo aqui? Próximo slide, né? E então, ele era um estadista, um militar. Ele dizia que o homem é imortal, que a sua salvação está no outro mundo. O Estado não. A sua salvação é agora ou nunca. E ele dizia que para ele existiam dois deuses, Deus e a França. Então, ele era muito assim patriota. Ele dizia que os inimigos da França eram os inimigos de Deus. Ele serviu ao rei Luís XIII e ao seu filho, Luís XIV. Por 18 anos, ele foi o homem mais poderoso, não só da França, como de grande parte da Europa. As suas táticas foram estudadas mais tarde por Luís XV, por Napoleão Bonaparte, até pelo general Charles de Gaulle, né, desse estadista que ele era. Ele era um homem de ação, ele era católico, né, fervoroso já, que ele servia, né, a igreja, mas ele soube contornar todas as intrigas e se manter sempre no poder, conservando a confiança do rei até o fim dos seus dias. Ele estabeleceu as bases do absolutismo francês. E ele também promoveu a Guerra dos 30 Anos
da França contra a Inglaterra, a Áustria, e nós vemos que ele teve também um encontro com um homem também da igreja, né, um chamado homem santo, que queria que a França não entrasse nessa guerra. Ali no próximo slide, nós vemos que São Vicente de Paulo vai até o cardeal e vai até ele, né, e fala para ele: Clementíssimo Senhor, dá-nos a paz, tem compaixão de nós, dá paz à França. Mas Richelieu não se deixa, né, tocar no seu coração. Seu zelo excessivo e terrível, né, pelo seu país e pelo seu governo foi capaz de justificar aos olhos dos homens que o temiam e que o admiravam, porque ele era temido e admirado ao mesmo tempo, as guerras internas e externas, pelas quais a França, nação então, era uma grande nação da Europa, e ele enveredou em nome dos ideais estadistas fanáticos, colocando acima de todos os ideais humanos, proporcionando espetáculos de sangue, deixando muitos povos na miséria. E em 1642, ele é acometido por tumores em seus braços, tumores violáceos, uma doença que os médicos não souberam diagnosticar. E em 4 de dezembro de 1642, vítima dessa estranha doença, ele chega ao final dessa encarnação da terra, da semente que foi lançada nos espinheiros. Porque, embora já tivesse todo o conhecimento de Deus, de Jesus, os espinhos, que era a ambição e o poder, a sufocaram. E aí, novamente, no plano espiritual, ele passa longo tempo e ele vê o quanto ele estava errando, o quanto ele não conseguia avançar devido a esse poder, a essa sede de poder, de dominar que ele tinha, né? de comandar. Ele sempre queria comandar, estar à frente. Mas havia sempre alguém de planos superiores que sempre orava por ele, pedindo-lhe que lhe fossem dadas novas chances. E, mais uma vez, os benfeitores espirituais atendendo a este pedido, que era de Agostinho, essa grande figura, que pedindo por ele, lhe é concedido uma nova oportunidade. Só que agora eles falam para ele que ele irá renascer. Sim, mas agora não mais a Europa, não mais a riqueza, não mais o poder. Para que a semente pudesse realmente germinar, ele iria ser transferido, iria renascer numa terra onde a árvore do Evangelho foi replantada, saindo da França para o Brasil. Então, no próximo slide, nós vamos falar da semente que é caída na boa terra. E em 1902, renasce Jesus Gonçalves, numa pequena vila do interior de São Paulo, chamada Agudos, filho de lavradores, pais lavradores. E aos 3 anos, ele perde a sua mãe. Então, ele é levado até Borebi para ficar com um tio. E esse tio, que morava em Borebi, vendo que o menino era uma criança muito inteligente, os tios começam a ensinar o menino a ler, a escrever. Ele não frequenta nenhuma escola, mas ele começa a aprender muito rápido. E o tio também começa a lhe ensinar a tocar clarineta.
e percebe quanto esse menino era inteligente. Aos 14 anos, ele tem que voltar a Agudos, a viver com o pai, e lá trabalhar na enxada, nas fazendas, na cultura de algodão, de café, trabalhando até que aos 17 anos seu pai desencarna e ele vai para morar com o tio em Bauru. Pode passar aqui o próximo slide, só para a gente ver ele aqui em Bauru, quando ele chega em Bauru, aos 17 anos, vai morar com outro tio. E lá ele tem a oportunidade de frequentar um colégio, o Colégio São José, que fazendo aquele chamado, na época, ginasial, né? Nem chega a terminar, mas ele é muito inteligente. Tanto que o tio trabalhava na prefeitura, ele arruma um emprego de office boy na prefeitura. E ele começa a crescer. A sua inteligência, ele toca, eles lá fazem parte, nessa época ele faz parte da jazz banda, porque já quando ele morava em Agudos, em Borebi, ele também fazia parte das bandas, né? Tinha uma bandinha onde eles animavam as quermesses, as festinhas. Quando ele vai para Bauru, lá já a banda da prefeitura chama Jazz Band de Bauru, também animando as festas, se tornando, né, muito conhecida. E nessa época ele começa a escrever, ele tem o dom da poesia, e ele escreve poemas, poesias para jornais. Aos 20 anos, ele já está trabalhando como tesoureiro da prefeitura. E nessa época também se torna escritor, diretor e autor de teatro. Ele adapta peças de outros, mas também escreve. E começa a apresentar, não só em Bauru, mas nas cidades vizinhas, chegando até cidades próximas da capital. Começa a se tornar famoso. No próximo slide, nós vemos que nessa idade de 20 anos, ele se casa com Teodomira de Oliveira, que era uma viúva que tinha 2 filhas, Nereia e Lígia. E ele, com Teodomira, tem mais 4 filhos, Jaime, Jandira, Helena e Carlos. Quando Carlos está com 3 anos, Dona Teodomira, pela tuberculose, vem a desencarnar, deixando, né, sozinho com 6 crianças para cuidar. E é devido ao trabalho dele, da prefeitura, seus trabalhos de escrever para o jornal, as peças de teatro, lhe ocupam muito tempo, ele não tem como cuidar das crianças. E ele conta com a ajuda de uma vizinha, Anita Vilela. Anita começa a ajudá-lo para que manter a sua família. Tanto que, um ano depois, né, da morte de Teodomira, ele se casa com Anita, ela sumindo ali. E quando ele está já com 27 anos, famoso, sendo reconhecido em todo o estado, até fora do estado de São Paulo, pelas suas peças, pelas suas poesias, pela sua música, ele nota alguns tumores nas suas axilas e, ao ir ao médico, é dado-lhe o diagnóstico que ele está com a hanseníase. 27 anos, jovem. Embora ele tivesse recebido dos pais o nome de Jesus, ele era ateu. Ele não acreditava em nada. Ele não aceitava a religião, mas era um homem de bem. Era um homem cumpridor dos seus deveres. E por saber que naquela época a hanseníase, né, chamada lepra, as pessoas tinham que se afastar do convívio, o que ele faz? Pega as 2 filhas
de Teodomira, Nereia e Lígia, para que sua irmã, que morava em Patinga, possa criá-las. E que Jandira, né, uma das suas filhas, com a Teodomira, vai morar com a sua tia, aquela que o havia criado, ali em Bauru. Ela pede para que ela não tem filhos, ela pede que Jandira fique com ela. E ele vai com Jaime, Helena, Carlos e Anita. A prefeitura o aposenta e ele vai ficar numas terras, afastado, no campo, plantando frutas, melancias. E os filhos não entendem por que, de uma hora para outra, essa mudança de vida. Quando eles viviam numa cidade com conforto, o prestígio que o pai tinha, as crianças não conseguem entender. Mas ele fica ali. Até que em agosto de 1937, um carro, né, uma viatura da saúde pública, vai até ele para levá-lo, porque em Bauru eles tinham feito um asilo colônia Aimorés, e ele então é levado para ser internado. Ele e Jaime, seu filho mais velho, que também foi diagnosticado depois com a doença. Anita diz que quer ficar com ele. Aqui é o asilo de Aimorés. Anita, o que a Anita faz? Vai até a tia de Jesus, né, essa que já estava cuidando da Jandira, e deixa Helena e Carlos também com ela. E ela diz que vai ficar com ele e com Jaime. Ela não tinha doença. Naquela época, quem não tinha doença não ia para os sanatórios. Mas ele era um homem famoso, de prestígio, e o diretor consente que a Anita vá morar com eles lá. E ao chegar lá, ele é recebido como um grande mestre. E ele começa, tudo que ele fazia lá fora, ele começa a fazer dentro do asilo colônia. Banda, faz uma jazz banda, teatro, time de futebol. Ele, no teatro, ele consegue continuar levando o povo a assistir às suas peças, as peças dele. Quem manda, às vezes, cenário para ele é Procópio Ferreira, que ele tinha esse contato com Procópio Ferreira, o grande ator, né, pai da Bibi Ferreira, e ele se correspondia, e Procópio sempre o ajuda, mandando cenários, figurinos, para que ele continuasse apresentando as suas peças. E ele fica de 33 até 37 nesse asilo. Mas desde o início que ele lá chegou, ele quer mudar para o Hospital Padre Bento, em Guarulhos, lá em São Paulo, porque diziam que era um hospital melhor, com melhor tratamento, e a doença lhe fazia muito mal, principalmente ao fígado. E ele, todas as cartas que ele manda ao secretário de saúde, pedindo a transferência, é parada na mesa, né, do diretor de Aimorés, que não quer perder o seu mais ilustre hóspede, paciente, né? Então rasga as cartas, essas que ele nunca consegue. Então, em meados de 1937, ele promove uma fuga do seu filho, né, Jaime, mais aqui é a jazz band lá que ele fez lá na colônia. Você vê ele aqui, esse aqui de branco, que está com a perna cruzada com uma clarineta. Ele era o maestro e o músico, tudo ele era assim, né? Ele sempre comandando. Então, ele promove a fuga do filho, mais um outro companheiro, que vão até a casa do tio e lá contam para o tio o que está acontecendo, e o tio dele consegue ir a São Paulo conversar com o secretário de saúde, e o secretário de saúde manda uma ambulância até Aimorés para levá-lo
para o Padre Bento, a ele, Jaime e Anita, né? Para ao Padre Bento. E aí o outro diretor não pode fazer mais nada. E assim, em 1937, Jesus sai e vai para Piripatingui. Aliás, ele estava indo para Guarulhos. Só que no meio do caminho, em Itu, ele passa mal. E lá em Itu havia este asilo também, colônia, chamado Piripatingui. E lá ele é atendido. E o diretor de lá diz para ele que ele vai ter, né, um bom tratamento, porque todo mundo queria, pela sua fama, pelo seu prestígio. Aqui é ele com a Anitta, aqui no em Piripatingui ao lado, né? Então ele resolve ficar. Ele, a Anitta, a Jaime, ficam ali. Em Piripatingui também ele é recebido como um grande mestre. E, novamente, banda, teatro, jornal, uma caixa de benefícios, né? Também uma rádio, a PCR2, onde ele apresentava o programa, um dos programas apresentado era De Você para Você. E um dia, um dos que estavam, né, com ele que apresentando o programa, ao despedir, fala assim: de você para você, até amanhã, se Deus quiser. Ao que ele, passando, ouvindo isso, pegou do microfone e falou: se Deus quiser, não. Se eu quiser, porque quem manda aqui sou eu. Ele era ateu, ele não acreditava em nada disso. Embora a Anitta tentasse falar com ele, né? Havia uma coisa muito interessante quando os dois se casaram, né? Ele estava com 26 para 27 anos, mas a Anitta, só entre eles, o chamava de velho, que ela dizia que ele tinha uma alma de velho, né? Que ele era muito sério. Fora com os outros, não, chamava pelo nome, mas só entre eles o chamava de velho, porque ela sempre brincava assim com ele. E ela tentava sempre convencê-lo a que ele aceitasse Deus, que Deus existia, mas ele dizia que não adiantava. Para ele, Deus não existe. E eles viveram por 12 anos. Por 12 anos, só Anitta vem a falecer por um câncer de ovário. Quer dizer, ela não contraiu a doença. E uma coisa muito interessante que ocorreu no seu velório foi que seu filho já havia se casado com uma das internas de Piripatingui, chamada Marlene, e diz que no velório de Anitta começaram a acontecer coisas. Ela começou a ver, ela disse que ela via a sogra, que a sogra queria falar com ela. Ela entra num desespero, num descontrole, que ela tem que ser levada, né? Carlos tem que levar, tem uma outra. Havia duas companheiras de Piripatingui, Ninita e uma outra senhora, que eram espíritas. Então, essa outra senhora dá um passe em Marlene, a afasta, e dá passividade para que Anitta dê o recado a ele, que a Anitta queria dar. Então, a Anitta passa o recado dizendo assim: velho, não duvides mais, Deus existe. Ele toma um susto, porque só ela o chamava de velho, ninguém sabia desse apelido. Mas mesmo assim ainda não se deixa convencer muito. Mas Ninita lhe dá um livro, O Céu e o Inferno, onde ele lê, sempre conversa com ela, mas ainda não está totalmente convencido. Até que acontece um fato. Havia uma crise de remédios, não estava tendo remédios no hospital, e ele, com as dores do seu fígado intenso, ele diz que não conseguia, né, se concentrar, então ele vai até uma moringa, pega uma água, bota num copo e fala assim: Deus, se você existe, coloque um remédio nessa água e faça a dor parar em 5 minutos.
Ele fala isso e espera 5 minutos. Quando ele vai beber a água está amarga. Ele se assusta, chama um companheiro que também, ao beber da água, diz: onde você conseguiu o remédio? Ele pega outro copo, pega aquela água da talha, gosto de água normal. Então ele volta para aquele primeiro copo e bebe aquela água. E em 2 minutos ele não sente mais nada. Novamente ele vai procurar Ninita, que lhe dá os livros da codificação. E ele não para nos livros da codificação, ele quer mais, então ela lhe dá Leon Denis, Ernesto Bozano, William Crookes, ele vai lendo tudo que ele pode. E quando 2 semanas depois, ele se diz espírita. E diz que vai fundar uma casa espírita ali na colônia de Piripatinguinha. Já havia outras igrejas ali, ele vai fazer. Então, ele começa a se corresponder com a Federação de São Paulo, com a FEB, na época ainda aqui no Rio, e consegue a ajuda de muitos. Começa a renda dos seus livros, começa a vender, né, seus livros de poesia, que eram famosos, e toda a renda passa para que ele consiga construir uma casa espírita na colônia de Piripatinguí. E então, em 16 de dezembro de 1945, ele consegue fundar. No próximo slide, nós vamos ver. Isso aqui é outra coisa. Eu vou pedir. Isso daqui é muito interessante, antes de eu continuar ali, que enquanto ele estava na colônia espiritual, antes dessa reencarnação, os amigos espirituais dessa colônia lhe dizem o seguinte: a teu mando, milhões de açoites erguiam-se, abrindo feridas, mutilando membros, promovendo aleijões, desconjuntando corpos. Aniquilastes a alegria de viver de dezenas de cidades, levando a apreensão e o terror, a simples aproximação de suas tropas. Para o resgate de tais violações, receberás as artes por ferramentas que te permitirão recompensar o terror de outrora pela alegria do divertimento sadio que proporcionarás aos povos das cidades em que habitarás. Porém, não as receberás de forma facilitada. Não, porque não haverão facilidades para ti. A espiritualidade estará assistindo teu reeducar e colocará em teu caminho as oportunidades, mas competirá a ti aproveitá-las ou não. Então, nós vemos que toda essa parte da arte era a forma que a espiritualidade criou para reparação dos seus atos de terror. Então, assim, agora no próximo slide, nós vemos ele aqui atrás dessa senhora de bolinha, né, de casaquinho preto, de bolinha branca, né, de lencinho branco, ele está ali, o outro rapaz ao lado é o filho dele, e nessa época aqui, na inauguração, do Centro Espírita, ele coloca o nome de Santo Agostinho. Que interessante, né? Porque de todas as mensagens espíritas que ele leu, a que mais lhe tocou o coração foram as mensagens de Santo Agostinho. Então, nós lembramos daquela semente que lá no século V, plantada por Agostinho, bispo de Hipona, no coração solo de Alarico, grande general, agora frutificando 16 séculos depois, numa terra de solo bom, de terra fértil e boa, de Jesus Gonçalves. E ele ainda se casa novamente com Ninita,
a sua, né, essa amiga, companheira, e junto com Ninita, eles fazem palestras fora, ele tem permissão para fazer palestras fora. Mas nesses 3 anos que ele ficou como espírita, porque logo ele desencarna, a primeira providência que ele tomou foi que pedir que parassem de chamá-lo de mestre, porque mestre só havia um, que era o grande Rabi da Galileia. Ele promove grande ajuda, faz as caravanas, né? Começa a promover as caravanas que existem hoje, nos chamados leprosários, deve-se a ele. Ele faz esse intercâmbio. Ele ajuda as reuniões de desobsessões, onde ele tem acesso reencarnatório das suas vidas pregressas, e ele entende o porquê dele estar passando, então ele começa a bendizer a hanseníase, que ele dizia que essas ulcerações eram como rosas, como as rosas que ele plantava atrás de sua casa. Ele constrói uma casa atrás do Centro Espírita Santo Agostinho, e quando a doença começa ali a corcomer, inclusive as cordas vocais, ele é levado uma semana e os espíritos a reconstituem e ele consegue fazer uma preleção de 2 horas. Na semana seguinte, ele retorna e novamente é reconstituído e ele fala por mais 2 horas. E 3 dias depois, ele vem a desencarnar. No próximo slide, nós vemos ele com Ninita aqui ao lado dele, e ele aqui ao lado. Nessa época, ele se correspondia com Chico Xavier, e quando ele mandava, né, às vezes trocava fotografias, né, mandava foto, ele falava assim, né, para o Chico: olha, se de uma foto para outra tiver diferente, a culpa é da máquina, porque o modelo é o mesmo. Então, agora pode voltar para mim, por favor. E nós vimos essa transformação que acontece quando a semente cai numa terra, não quer dizer que não vá germinar. Nós vimos nesse exemplo de um espírito de 4 encarnações, passando pelos 4 tipos de solo. Com isso, nós temos esperança de conseguirmos estar sempre nessa terra boa. E o quanto ele aprendeu, o quanto ele evoluiu, que quando ele desencarna, ele procura Chico, e diz que vai escrever para o Chico, ele pede a Chico o seguinte, que coloque um acento no seu nome, que ele se sentia indigno de levar o nome de Jesus. Por isso nós o conhecemos como Jesus Gonçalves. E ele, numa das várias poesias, né, que ele enviou, tem uma que eu acho bonita, porque ele fala dele antes de Jesus e depois de Jesus. Então, antes de Jesus é assim: ainda vejo, Senhor, de alma oprimida, a Trácia devastada, a ânsia de Atenas, Constantinopla em lágrimas e penas, e Roma flagelada e envelhecida. Vejo a conquistadora e horrenda lida, o grito, o saque e a morte em velhas cenas. E o Fausto senhoril que trouxe apenas desilusão e horror à nossa vida. E ouço-te a voz, Jesus, dizendo: basta, de um rei fizeste um verme que se arrasta, e abriste-me o caminho da aflição. Anos correram como sombras vagas, mas depois de vestir-me em lepras e chagas, achei-te excelso no meu coração. Então, depois de Jesus, ele diz: hoje, Senhor, não peço vão tributo das multidões famélicas vencidas que humilhei, não transcurso de outras vidas, semeando miséria, pranto e luto. Das rosas que me destes por feridas, recolhi muita graça e muito fruto. Passageiras vitórias não disputo,
nem procuro vanglórias esquecidas. Perdoa-me, Senhor, se agora venho, recordando-te as úlceras no lenho, rogar-te algo das bênçãos que entesouras, e que eu possa, feliz com o dom divino, socorrer os irmãos do meu destino, no turbilhão das chagas redentoras. Alarico, o leproso. Jesus, o Rei. Muita paz, que Jesus nos abençoe e que a semente caia sempre na terra boa e produza os frutos. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico, e que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.